dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Hoje é dia 26 de outubro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou de licença prêmio atualmente, então não vai ter a presença e a participação dos meus alunos, como nos vídeos, na maioria dos vídeos do canal. Toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. E aqui na descrição do vídeo você encontra na primeira linha um link da playlist de todas as aulas gravadas do Aprender Sempre, volume 2 do quarto bimestre até o momento. Sequência de atividade 7, parte 3. É a terceira aula, penúltima aula do material. Material do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. O material é da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então vamos dar início. As habilidades são as mesmas das duas aulas anteriores. É a EF 07MA33, EF 08MA19. Os objetos de conhecimento: medida do comprimento da circunferência, área de figuras planas, área do círculo e o comprimento de sua circunferência. Então, dando continuidade às nossas aulas anteriores, na página 214, sequência de atividade 7, parte 3. Ela é formada pelas aulas 5 e 6, com o título Como calcular a área de triângulos, quadriláteros e círculos. Então, são 3 formas geométricas que a gente vai aprender a calcular a área hoje, tá bom? Objetivos das aulas: distinguir os diversos tipos de quadriláteros. Tem vários quadriláteros, né? Tem o quadrado, tem os retângulos, tem os losangos, tem os paralelogramos e os trapézios. Calcular a área de triângulos, quadriláteros e círculos por meio de expressões em situações problema. Ainda na página 214, vem uma conversa direta com você, estudante. Olha lá. As figuras geométricas planas apresentam os mais diversos formatos. Cada um possui características e propriedades específicas. Por exemplo, aquelas formadas por 3 segmentos de reta, cujas extremidades se encontram, são denominadas de triângulos. Por serem bidimensionais, uma medida importante sobre essas áreas, sobre essas figuras é estudada na geometria, além de possuir diversas aplicações e atividades humanas. A área, essa é a medida que a gente vai encontrar nessas figuras bidimensionais, tá bom? Nas atividades a seguir, aprenderemos como calcular a área de 3 figuras planas: os triângulos, os quadriláteros e os círculos. Para isso, vamos compreender primeiramente os diversos tipos de quadriláteros. Vamos lá? Então, agora virando a página, na página 215, exercício número 1. Aperte pause, leia com atenção, tenta resolver e depois solta o play para ver se você acertou ou chegou perto da resposta, tá bom? Então vamos lá, vou dar um tempinho aqui e já começa a correção. Então, ó, exercício número 1. Os quadriláteros são figuras geométricas planas formadas por 4 segmentos de reta que se encontram que contornam a figura, chamados de lados. Por isso que fala quadriláteros, 4 lados, né? Tem-se diferentes tipos de quadriláteros, com definições e nomenclaturas próprias. Alguns deles, por possuírem características que se encaixam
em mais de um tipo de quadrilátero. Podem possuir mais de um nome. Então tem uma figura que você vai falar, mas isso aí é um retângulo. Mas eu posso falar que ele também é um quadrado, né? Então eu vou explicar melhor daqui a pouco isso aí, tá bom? Ciente disso, observe os quadriláteros a seguir, identifique as suas nomenclaturas e escreva uma característica para cada um. Então vamos lá? O primeiro quadrilátero aqui. Esse quadrilátero, primeira coisa que vem na cabeça da gente, quadrado, né? Quadrado. Por quê? Todo quadrado tem 4 lados iguais. Isso. Mas ele tem outros nomes também, tá? Ele também, se você der uma virada nele, ele vai ficar nesse formato. E ele é considerado também um losango. Opa! Losango. Além de quadrado e losango, ele tem lados paralelos. Então ele também é um paralelogramo, tá? E por fim também é um retângulo. Então o quadrado ele pode ser também um losango, um paralelogramo ou também um retângulo. Por quê? Porque as características dele se encaixam tanto no retângulo, quanto no paralelogramo e quanto no losango, tá? Então ele tem mais de uma definição aí. Quais são as características? Deixa eu ver se vai subir a resposta individual. Não, só tudo junto. Então, tentar reduzir aqui para poder caber tudo. Então aqui ele é quadrado, losango, paralelogramo e retângulo. Quais são as suas características, né? Ele é quadrilátero, ele possui um par de lados paralelos. Aqui faz o par com esse aqui, par de lado paralelo, tem outro par de lado paralelo. Ele tem ângulos retos de 90 graus, certo? Então só essa característica que eu já dei já seria do retângulo. Mas qual seria o que vai deixar ele definitivamente como um quadrado? Ele tem os 4 lados iguais. Quando tem os 4 lados iguais, ele é quadrado. Mas existe também losango com 4 lados iguais. Por quê? Porque no losango, quando você traça as diagonais, onde elas se cruzaram, forma 90 graus em todos os lados, tá? Então essas são as características. Eu vou falar, depois eu subo o texto, que é texto grande, e daí a gente lê com calma. E essa segunda figura, ele é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados, e ele é um trapézio. Ele tem um par de lados paralelos, um parzinho de lados paralelos, tá? E possui uma base maior e uma base menor. Aí automaticamente esses outros 2 lados não vão ser paralelos, em algum lugar eles vão se encontrar. Aí se chama paralelogramo. Não, desculpe, se chama trapézio. Tá? E o próximo aqui, o terceiro, ele tem 2 pares de lados paralelos, ele é um paralelogramo. Mas, como tem todos os ângulos iguais, ele é um retângulo. Ele só não é quadrado porque não tem 4 lados iguais. Então isso aqui é paralelogramo, porque tem 2 pares de lados paralelos, né? Paralelogramo e retângulo. Certo? Quais são as propriedades dele? Possui pares
de lados opostos paralelos, né? Então esse lado oposto a esse é paralelo e esse lado oposto a esse é paralelo, tá? Além disso, possui 4 ângulos internos retos que medem 90 graus, tá bom? E o último aqui, né? Esse quadrilátero é chamado de losango. Ah, ele é também um quadrado? Esse aqui não, porque ele nitidamente não tem 4 ângulos de 90 graus. Então não é todo losango que vai ser um quadrado, mas todo quadrado é um losango. Mesma coisa serve para o retângulo. Não é todo retângulo que vai ser um quadrado, mas todo quadrado também é um retângulo, tá bom? E ele é paralelogramo? Sim. Ó, esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. Então ele é um paralelogramo, tá? Quais são suas características? Ele vai ter todos os lados iguais, certo? Só que quando tiver ângulos de 90 graus, ele vai ser considerado um quadrado também. Ângulos opostos, esse ângulo vai ter o mesmo tamanho que esse ângulo vai ter o mesmo tamanho que esse ângulo. E aonde se cruzam as diagonais, formam ângulos de 90 graus, tá? Então, vamos subir agora a resposta com a letra bonitinha e vamos analisar passo a passo aqui. Então lá, subindo a resposta, quadrado. Esse quadrilátero pode ser chamado de quadrado, losango, paralelogramo ou retângulo. Uma das características desse quadrilátero é que ele possui os pares de lados opostos paralelos. Além disso, os 4 ângulos internos são ângulos retos, ou seja, medem 90 graus. E os 4 lados possuem a mesma medida. Isso que transforma ele não ser um retângulo e sim um quadrado, porque os 4 lados possuem a mesma medida. Segunda figura. Esse quadrilátero é chamado de trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui um só par de lados paralelos, que é chamado de base menor e base maior. Além de conter uma base maior e uma base menor, que são os lados paralelos, tá bom? O terceiro, esse quadrilátero pode ser chamado de retângulo ou paralelogramo. Só esse que não pode ser paralelogramo, porque uma hora esses dois lados se encontram, então ele não tem 2 pares de lados paralelos, tá bom? Uma de suas características desse quadrilátero é que ele possui pares de lados opostos paralelos. Esse lado é oposto e paralelo a este. Este lado é oposto e paralelo àquele outro. Além disso, possui os seus ângulos internos ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. E o quarto aqui, esse quadrilátero pode ser chamado de losango ou paralelogramo, porque esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. Uma das características desse quadrilátero é que ele possui pares de lados opostos paralelos. Além disso, os 4 lados possuem a mesma medida e suas 2 diagonais formam um ângulo reto, ou seja, um ângulo de medida igual a 90 graus. Então, quando você traça as 2 diagonais, na verdade ele não forma um ângulo, ele forma 4 ângulos, né? Todos ângulos retos de 90 graus. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Virando a página agora, na página 216. Vamos lá, exercício número 2. Leitura e interpretação faz parte da aprendizagem. Aperte pause, leia com atenção, tente interpretar o que está escrito e responda verdadeiro ou falso, tá? Não é para marcar xizinho, é para marcar verdadeiro ou falso. Então, e depois, em seguida, aqui embaixo, você escreve uma justificativa para as quais você considerou falsas. Qual você achou que era falsa, você vai justificar o porquê que ela era falsa, tá bom? Aperta a pause, tenta resolver e depois solta o play para ver se deu certo ou não. Vou apertar a pause aqui também e já voltamos à correção. Continuando. Considere as seguintes
sentenças sobre os diversos tipos de quadriláteros e preencha a segunda coluna com verdadeiro, V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, escreva uma justificativa para a ou as que você considerou falsa ou falsas, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Isso aqui é verdadeiro. Opa, tomara que eu não suba a resposta agora sem querer. Isso aqui é verdadeiro. Todo quadrado é um retângulo, porque ele tem lados opostos paralelos, ângulos de 90 graus, e aí já entendeu o que é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado, porque tem retângulo que não vai ter os 4 lados iguais, daí ele não é quadrado. Então isso aqui é verdadeira, tá bom? Letra B. Um paralelogramo é um tipo específico de quadrado, cujos seus lados opostos são paralelos. É verdade, esse lado oposto a esse é paralelo, esse lado oposto a esse é paralelo. Esse é um paralelogramo. Esse lado oposto é paralelo, esse lado com o seu oposto são paralelos. Também é um paralelogramo, tá? Agora, esse lado não é paralelo ao seu oposto. Esse sim é paralelo ao seu oposto. Esse não é paralelogramo, porque ele só tem um par de lados opostos paralelos. Tem que ser 2 pares de lados opostos paralelos, tá bom? Então aqui é verdadeiro também. Letra C. Os trapézios possuem apenas um par de lados opostos paralelos. Bom, tem o trapézio isósceles, que ele tem um par só, o de cima e o de baixo, que é chamado de base maior e base menor. O trapézio retângulo, né? Também, ó, tem a base menor e a base maior. Agora, esse aqui não é oposto a esse, porque não, é paralelo a esse, porque eles vão se encontrar se a gente continuar. Então, não ainda. E aí tem o trapézio escaleno, que base menor, base maior são paralelos. Agora, essa e essa não são paralelos. Então, os 3 tipos de trapézio não possuem mais do que um par de lados opostos paralelos. Então isso aqui é verdade. Os trapézios possuem apenas um par. D. Os ângulos internos dos losangos são retos. Olha que interessante. Esse losango com 4 lados iguais, com ângulo 90 graus aqui, com ângulo 90 graus aqui, com ângulo 90 graus aqui, e quando, esse aqui é um losango. Ele é um quadrado e é um losango também. Então quando ele fala os ângulos internos dos losangos não são retos, é mentira, porque o quadrado pode ter os ângulos dos losangos, os ângulos internos do losango reto, com 90 graus. Todos são assim? Não. A bandeira do Brasil, por exemplo, tem um losango de amarelo lá, né? Esse ângulo é obtuso, esses 2 ângulos são maiores que 90 graus. E esses 2 ângulos são agudos, são menores. E ele não é losango? Sim, ele é losango também. Então não é todos não, é só alguns que não tem, quer dizer, vários não tem, mas existe sim um losango com ângulos de 90 graus. Então aqui é falso, tá? E aí a gente coloca lá, existe losango que tem, aqui embaixo, né? Existe losango que tem ângulos internos retos, que também são denominados como quadrados, tá bom? Letra E. Todo losango é um paralelogramo, verdade. A do Brasil, por exemplo, esses 2 lados são paralelos e esses 2 lados são paralelos. Então todo losango é um paralelogramo, verdade. Letra F. Todo quadrilátero é paralelogramo ou trapézio. Aqui alguém pode ter ficado na dúvida, hein? Porque nós vimos na aula anteriores que os quadriláteros todos são paralelogramo, e aí tinha um que não era paralelogramo, que é trapézio. Então a pessoa
pode indicar aqui como verdadeiro, mas vai errar. Por quê? Eu vou formar uma figura aqui, você vai contar para mim se ele é um paralelogramo ou trapézio. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um quadrilátero, tem 4 lados. Ele é um trapézio? Não é. Ele é um paralelogramo? Não tem nenhum lado paralelo. Então isso aqui é um quadrilátero. Quadrilátero que não se denomina nem paralelogramo e nem trapézio, tá? Então ele pode ser uma ponta de uma seta, por exemplo, né? Um bumerangue. Ele indica como se fosse um quadrilátero. Ele é um quadrilátero, só que ele não se encaixa nem no paralelogramo e nem no trapézio, tá bom? Então isso aqui é falso. Subindo as respostas então agora, a gente achou que a falsa era a letra D e a letra F. Vamos ver. Lá, verdadeiro, 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 falso. Verdadeiro, falso. E aí as explicações. Por que o D é falso? Existe losango que tem os seus ângulos internos retos, que também são denominados ou são chamados como quadrados, tá bom? D quadrados. Letra F. Nem todo quadrilátero é paralelogramo ou trapézio. Existem quadriláteros que não se encaixam em nenhuma definição, ou seja, não possuem nenhum tipo de paralelismo. Logo, eles são apenas quadriláteros, né? Tipo de uma forma de uma seta, como eu falei ali, né? Aqui é um quadrilátero, tá? Existem também os quadrados que não tem formato nenhum, tá? Esse aqui como se fosse uma pipa. Ele não é losango porque não tem os 4 lados iguais, tá? Então lá, continuando. Exercício número 3, na página 216. Número 3. Fred está aprendendo nas aulas de matemática como calcular a área de retângulos e triângulos. Ele observou que é possível obter expressões algébricas que permitem realizar esse cálculo. Expressões algébricas é quando a gente representa uma letra por uma variável que vai funcionar para qualquer quadrado, vai funcionar para qualquer retângulo, vai funcionar para qualquer triângulo, né? Então é muito chamado de fórmulas, né? Mas são expressões algébricas o nome correto daquilo. A partir do quadrado, ele consegue observar algumas coisas. Ele desenhou em seu caderno o seguinte quadrado, considerando que o lado mede 1 centímetro. Então aqui mede 1 centímetro, aqui mede 1 centímetro, aqui mede 1 centímetro, aqui mede 1 centímetro. Correto? Aí você vai virar a página, vai na página 217 e vai continuar. A área de um quadrado é dada pelo produto. Ai meu Deus do céu. O que é produto na matemática mesmo? Resultado da multiplicação. Não é difícil não. Lado vezes o lado, ou seja, como tem todos os lados iguais, é o lado vezes ele mesmo. Logo, o quadrado desenhado por Fred possui uma área igual de 1 centímetro vezes 1 centímetro, que dá 1 centímetro quadrado. Então essa área interna aqui a gente chama de 1 centímetro quadrado. Em seguida, ele construiu o seguinte retângulo a partir do quadrado anterior. Então ele pegou aquele quadrado e foi fazendo um retângulo. Agora vocês vão responder. Aperta a pausa. Tem a letra A, B e C para responder. Depois você aperta play para ver se você acertou ou não. Tá bom? Então vou dar um tempinho. A gente já faz a correção. Olha lá a pergunta A. Vamos fazer a correção então? Questão A. Qual a área do retângulo construído por Fred? Justifique o seu cálculo. Bom, se eu não for fazer cálculo nenhum, eu consigo descobrir isso aqui. Isso aqui não é 1 centímetro quadrado? Então, 1 centímetro quadrado, 2 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados, 4 centímetros quadrados, 5 centímetros quadrados, 6 centímetros quadrados, 7 centímetros quadrados e 8 centímetros quadrados. Então aqui vai ter 8 centímetros quadrados.
Professor, mas e se eu não fosse contar os quadradinhos de dentro? Como que eu faria? Isso aqui tem 1 centímetro, aqui tem 1 centímetro, aqui tem 1 centímetro e aqui tem 1 centímetro. Esse retângulo tem 4 centímetros de comprimento. E de largura, ele tem 1 centímetro, mais 1 centímetro, 2 centímetros. A área do quadrado não é lado vezes lado. A área do retângulo é comprimento vezes largura. Então, qual seria essa área? Qual é o comprimento? 4 centímetros. Vezes, pode ser marcado com X ou com bolinha, né? A gente já acostuma com a bolinha. Então, lá, vezes o lado. O lado vale quantos? A largura, 2 centímetros. E aí você pode resolver assim. 4 vezes 2, 8. Centímetros vezes centímetro, qualquer coisa vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então a área do retângulo é de 8 centímetros quadrados, tá? Uma área que a gente pode chamar de assim, a área é igual comprimento vezes largura. Mas alguém pode também nomear assim, a área é igual base vezes altura. Aí você vai falar, mas ô professor, agora você complicou a nossa vida. Por quê? Base é a parte de baixo de uma figura, certo? Agora, como que eu vou falar que ele tem altura se ele é uma figura bidimensional? Tridimensional só são as figuras que têm a terceira dimensão, que seria a altura. Mas aqui, por convenção, né, no mundo inteiro a gente usa como base e altura. Ah, professor, mas eu fiz comprimento e largura. Dá na mesma, tá bom? Fique tranquilo. Vamos lá. Se cada quadradinho tem uma unidade de área, ou seja, 1 centímetro quadrado, nesse caso, como temos duas linhas com 4 colunas cada, se multiplicarmos duas linhas vezes 4 colunas, teremos 8 unidades de área, ou seja, 8 centímetros quadrados. Tranquilo? Agora, na página 217 ainda, exercício B. Que expressão algébrica pode ser utilizada para calcular a área do retângulo, de um retângulo qualquer? Você pode utilizar letras para indicar as dimensões. Identifique o que cada uma representa. Então, A vai ser a nossa área. Então, A é área. C, comprimento. L, largura. E aí fica a área igual comprimento vezes a largura. Se eu fosse falar da parte que eu falei para vocês que é importante a gente entender também, A é a área nesse caso, B é a base, que é a mesma coisa que para nós, comprimento, certo? E H é a altura, que seria a nossa largura que a gente estava vendo já hoje, tá? E alguém vai falar de novo, mas professor do céu, a altura é com A, por que eles colocam H? Porque é uma convenção mundial, não é usado aqui no Brasil só, é usado no mundo inteiro. Quando você vê isso aqui, ó, A igual a B vezes H, eles estão falando que querem saber a área. A área é a base vezes a altura, tá bom? Continuando. Então ela pode ser assim ou pode ser assim. A área é igual a base vezes a altura, certo? Subindo na resposta lá, ó, vou apagar aqui. Área é igual a C vezes o L, ou seja, A é a área, C é o comprimento e L é a largura. Onde também podemos ter como área é igual a base vezes a altura, onde base é o comprimento e o H é a altura, que seria a largura, tá? Virando a página, na página 218, ainda sobre o exercício, né? Lá vem o exercício. Exercício C. Ah, professor, mas não tem isso aqui lá. Não, eu trouxe aqui para a gente poder entender melhor. A partir do retângulo construído por Fred, forme dois triângulos e obtenha uma expressão algébrica que possa ser utilizada para calcular a área de um triângulo qualquer.
Agora eu quero saber do triângulo, mas você vai falar, professor, mas aí é um retângulo. Calma aí. Se você utilizar letras para indicar as dimensões, identifique o que cada uma representa. Justifique suas conclusões. Então, até o exercício anterior, a letra B, a gente descobriu a área do retângulo, que é a minha base vezes a minha altura. Professor, mas eu quero saber a área do triângulo. Você me deu a área do retângulo. Então presta atenção. O retângulo tá aí, tá desenhado aí. Base vezes altura. Isso é a área que eu descubro a área dele todo. Mas eu quero descobrir do triângulo. Opa, o triângulo é só dividir o retângulo na diagonal? Sim. Se você dividir aqui é um triângulo, dá 2 triângulos. E se você dividir a outra diagonal também dá 2 triângulos. Eu pintei 2 triângulos de cores diferentes, tá? Então reparou? Cortou no meio. E agora, como que é a área dessa parte azul, verde? Você vai falar, meu Deus, eu não vou saber resolver. Sabe sim. O retângulo inteiro não era base vezes a altura? Quando eu cortei na diagonal, eu cortei ele em quantas partes iguais? Em 2. Então eu divido o resultado por 2. Aí eu vou ter a área de um triângulo. E o outro triângulo vai ter a mesma área. Se eu juntar os dois, ele volta a ser retângulo, né? Mas presta atenção na animação, nos efeitos especiais aqui. Disney chora. Olha lá. Quer ver? Olha lá, viu? Separou. Então agora não é mais base vezes altura. É base vezes altura dividido por 2. E o outro também. Base vezes altura dividido por 2. Você vai falar, mas não tem base. Tá sim, a base está lá em cima. A altura está aqui, ó. Comprimento, largura, divide por 2 para descobrir de um só. Tranquilo? Então, qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. E aí você tem o B vale a base, que seria o comprimento, o H vale a altura, que seria a largura. E essa é a expressão matemática. Base vezes altura dividido por 2. Guarda isso na sua cabeça. Base vezes altura, achou a área do retângulo. Dividiu por 2, achou a área do triângulo. Professor, e se não for num triângulo retângulo? E agora? Se não for um triângulo retângulo? Se for um triângulo desse, você vai fazer a mesma coisa. Base vezes altura. Até o porquê, se você cortar... por que eu falo que é base vezes altura dividido por 2? Se você tirar um xerox desse triângulo e colocar ele de ponta cabeça, ele vira um paralelogramo. Se você cortar essa ponta daqui e trazer ela aqui, ele formou um retângulo. É só fazer base vezes altura. Ah, professor, mas daí deu retângulo. Como essa e essa aqui são cópias, divide por 2, você fica só com o triângulo. Tá bom? Vamos lá. Ainda na página 218. Exercício número 4. O trapézio é um tipo de quadrilátero que possui um par de lados opostos. Quem é o lado oposto aqui? É o B maiúsculo e o B minúsculo, que são chamados de base maior. A gente coloca o B maiúsculo para base maior e base menor, B minúsculo para base menor, conforme ilustra a figura. Então isso aqui é um que mesmo? Um trapézio. Por que ele não é um paralelogramo? Porque esse lado não é paralelo com esse, tá? Ele tem um par só de lado paralelo. Tranquilo. Aí vem mais orientações. Na outra página, 219, para calcular a área de um trapézio, basta dividirmos em 2 triângulos. Então o que acontece aqui? Se você pegar, atravessar uma linha aqui assim, você dividiu em 2 triângulos, certo? Você dividiu em 2 triângulos. E agora preste atenção. Se você tem esse triângulo como a base maior aqui, e aqui é a sua altura, aqui também, ó, esse outro triângulo, aqui é o que dele? A altura, né? Então eu vou fazer aqui do lado, ó. Imagina esse triângulo aqui. Como que eu vou descobrir a altura dele? Daqui até aqui. Isso aqui é a altura dele. Então esse é um triângulo, vou pintar de cores diferentes para vocês poderem enxergar. Opa! Esse é um triângulo.
E esse é outro triângulo. Ah, aqui não faz parte? Não, aqui é só para identificar a altura. Agora, droga, não era para ter apagado. Ah, vou pintar aqui embaixo, ó. Esse é um triângulo. E esse é o outro triângulo. Agora, aperta pause e responda a pergunta A, B, A e B. São as perguntas A e B. Depois solta o play para poder ver se você acertou ou não. Então vamos lá, vamos responder. A partir dos... Ué, o que é isso aqui? É triângulo. A partir dos triângulos PQS. P que liga no Q, que liga no S. Esse é o triângulo... Nossa Senhora. PQS. Esse é o triângulo PQS. O triângulo PRS. Cadê? Vamos fazer de outra cor. Triângulo PRS. P que liga no R, R que liga no S e aí volta a ligar lá. Certo? Obtenha uma expressão algébrica que permita calcular a área do trapézio. Bom, como são dois triângulos, então o que acontece? Vou achar a área do triângulo aqui, ó, esse maiorzão. Então quem é a minha base? Base maior vezes. Quem é a altura? É o H. Tudo isso dividido por 2. E do triângulo verdinho aqui, que é o menor, eu vou fazer a base, que seria a base menor, vezes a altura dividido por 2. Para achar a área do trapézio, é só somar esse com esse. Concorda comigo? Então vamos lá. Base maior vezes a altura dividido por 2 mais base menor vezes a altura dividido por 2. Pronto. Achei a fórmula. Porém, eu posso melhorar essa fórmula. Olhe bem. Como o meu denominador é igual, é 2, eu posso manter o 2 e somar todo mundo que está em cima. Base maior vezes a altura mais base menor vezes a altura. Aí eu percebo o seguinte. Esse daqui eu tenho que somar com esse. Base maior e base menor são diferentes, mas a altura é igual nos dois. Então eu posso colocar em evidência. Como que eu coloco em evidência? Você vai colocar o que tem nos dois, é o H. Aí você vai multiplicar, é a mesma coisa que você vai fazer o contrário. Então você vai fazer lá, base maior dividido por, multiplicado por 2, você vai dividir por H. Corta, corta, quem ficou sozinho é o B. Então, ó, se você fizer a distributiva depois, você vai entender. Mas, agora, aqui mesma coisa. Base menor vezes o H dividido por H. Quando você está colocando em evidência, deixando o H de fora do parênteses, você faz uma divisão. Aí sobrou o B pequenininho. Tudo isso dividido por 2. Alguém vai falar, professor, não entendi essa parte. Então você faz a distributiva para ver se você entende. Ó, H vezes base maior vezes base menor. Aí você faz esse vezes esse vezes esse. Aqui não é vezes, é mais. H vezes B, B vezes H, ou H vezes B. Mais H vezes B minúsculo, H vezes B minúsculo. Ou seja, base menor vezes H. Lá deu a mesma coisa que esse. Tá? Então o procedimento aqui não está errado. Então agora eu percebo o seguinte. Qual é a minha fórmula? É a altura multiplicada pela base maior com a base menor. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Base maior mais a base menor, multiplica pela altura e depois divide por 2, tá? Depois divide por 2. Essa é a expressão de uma fórmula para encontrar a área de um trapézio, seja ele isósceles, retângulo ou escaleno, que é esse caso aqui. A gente percebe que os quatro lados são diferentes, tamanho, tá bom? Agora, deixa eu explicar um outro jeito que eu acho mais fácil de entender, tá? Então veja bem o seguinte. Se você pegar esse trapézio, certo? E tirar um xerox e virar ele de ponta cabeça, né? Esse lado
Você vai fazer ele vai dar um tombo de 180 graus. Aí a base maior vai vir para cima. A base, como ele deu um tombo de 180 graus, a base menor vem para baixo e esse daqui vem, vem aqui. Aí eu formei um paralelogramo. Você vai reparar que ele formou um paralelogramo. Se eu tirar essa linha do meio aqui, ele forma um paralelogramo, onde esse tamanho aqui é base maior mais base menor. A parte de baixo também ficou base menor com mais base maior, ou seja, ficar com o mesmo tamanho. Aqui não me importa, mas a altura continua sendo a mesma. Aí, se para achar a área de um paralelogramo, você vai fazer base vezes altura. Nesse caso, base maior mais base menor vezes altura. Achei o paralelogramo, mas não queria o paralelogramo, queria do trapézio. O trapézio não seria a metade desse paralelogramo? Eu divido por 2. Foi assim que eu aprendi, que eu consegui entender como que acha a área, tá? Mas você pode também achar pelos 2 triângulos, conforme a gente fez no exercício A. Tranquilo? Espero que tenha acertado. Agora, ainda na página 219, exercício B, tá? Se o trapézio possui uma altura de 4 centímetros, né, vamos fazer lá, 4 centímetros, e a base menor igual a 6 centímetros, e a base maior igual a 10 centímetros, qual é a sua área? Qual é a área desse trapézio? Lembrando que a área do trapézio é igual, abre parênteses, base maior mais base menor, fechou parênteses, multiplicou pela altura, divide por 2. Então vamos lá, resolvendo. Base maior, 10, mais base menor, 6, vezes a altura, 4. Tudo isso dividido por 2. Resolvendo. Quem resolve primeiro? Quem está entre parênteses. 10 mais 6, 16. Vezes 4. Tudo isso dividido por 2. 16 vezes 4, se eu não me engano, 64. Vamos ver? 4 vezes 6, 24. Subiu 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Então, 64 dividido por 2, 32. 32 o quê? Centímetros quadrados. A área sempre é em centímetros quadrados, tá bom? Então, resposta correta, 32 centímetros quadrados. Espero eu que você tenha acertado. Se você fizesse a área dos 2 triângulos separados, daria isso também, ó. Aqui está os triângulos. Então, seria a altura vezes 10 dividido por 2. Então, lá. 10 vezes 4, 40. Dividido por 2, 20. Então, essa área aqui daria 20 centímetros quadrados. Agora eu vou achar desse outro triângulo de cima. A base vale 6 vezes a altura, que é o mesmo, 4. Tudo isso dividido por 2. 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, 12. 20 com mais 12, 32 centímetros quadrados, viu? Dos dois modos, se você desmembrar, também dá certo a resposta. Então, lá, analisando aqui, usamos a fórmula, trocamos valores, resolvemos primeiro os parênteses. 16 vezes 4, 64. 64 dividido por 2, 32 centímetros quadrados. Virando a página agora, lá na página... Cadê? 220. Exercício número 5. Ah, professor do céu, agora foi para o círculo. Calma, não é tão difícil. Para calcular a área de um círculo, podemos dividi-los em uma quantidade de setores circulares. O que é setor circular? É quando você divide ele em partes, é como se fosse uma parte de uma pizza, um pedaço de uma pizza, tá? Isso aqui é chamado de setor, é um setor do círculo, tá? De modo a formar uma figura que se assemelhe a um paralelogramo. Bom, se você imaginar uma laranja que tem os gomos internos, não tem? Ao você cortar no meio, se você abrir os gomos com cuidado, descolando gominho por gominho,
Ao você abrir, ele vai ficar mais ou menos nesse formato aqui. Certo? Aí o outro lado, se você fizer a mesma coisa, ele vai ficar no mesmo formato do de cima. Ao você encaixar um no outro, ele vai ficar mais ou menos assim. Aí você vai falar, professor, não é paralelogramo porque tem a curvinha aqui. Realmente, né? Ele não é paralelogramo porque tem a curvinha aqui. Mas se você dividir esse setor em várias partes e essa curvinha ficar quase reta, ele vai formar o quê? Um paralelogramo, tá? Então, é assim que forma um paralelogramo. Se você abrir isso aqui ao meio e esticar essa aqui como se fosse uma linha reta, e aqui também outra linha reta, a hora que vocês encaixarem, ele forma um paralelogramo. E o paralelogramo tem a base, que é igual a outra base lá de cima, certo? Mas como que eu vou saber o tamanho da base? Ué, a circunferência, na aula anterior nós vimos que era 2 vezes o π vezes o raio. Como ela foi cortada ao meio, ela não tem mais esse 2, né? Porque seria 2π vezes raio dividido por 2, porque ela foi cortada ao meio. E fica só π vezes o tamanho do raio. A base vai ser π vezes o tamanho do raio. E a altura, como que eu vou saber? Ué, isso aqui não é tudo o raio? Se você pegar do canto e vir para o centro, não vai formar outro raio? Então, se você traçar um risco aqui, não vai formar um raio? Então, a altura também é o raio, tá? Então, vamos continuar lendo aqui agora. Observe que a base da figura é formada, mede a metade do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. E quando você fala que é a metade, fica só π vezes raio. Portanto, a área dessa nova figura também é a área do círculo. Então, como essa figura se transformou nessa, a área disso daqui é igual à área do círculo. Tranquilo? E aí? Agora vamos responder, né? Não tem pergunta nenhuma? Eu tenho. É dada por. Então agora quer que a gente ache a forma. Nesse caso, a área de um retângulo. Base vezes a altura. Qual é o tamanho da base? A área do círculo, no caso aqui, que é o mesmo retângulo, né? A área do círculo. Qual é o tamanho da base? πr. π vezes r. Agora, vezes a altura. Qual é o tamanho da altura? R. Então, π vezes r vezes r. Ou seja, a área é igual a π vezes r é r ao quadrado. Então, chegamos. A área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. Tranquilo? Subindo a resposta aqui. Esqueci de pedir para vocês apertarem pausa e tentar resolver. Espero que tenham feito isso. A área do paralelogramo, que é isso daqui, é base vezes altura. Nesse caso, base aqui vale π vezes r. E a altura vale r. Portanto, a área é π vezes r vezes r. E r vezes r é a mesma coisa que r ao quadrado. Portanto, a área do círculo é πr ao quadrado. Tranquilo? Próximo exercício. Eu acho que é o último exercício da aula de hoje. Ainda na página 220. Em um determinado município, estão confeccionando 37 placas de trânsito no formato circular, cujo diâmetro de cada uma mede 48 centímetros. Então já temos uma informação. Diâmetro igual a 48 centímetros. Opa, 48 centímetros. Para saber a quantidade de tinta usada na pintura dessas placas, a prefeitura solicitou o cálculo da área total de todas as placas. Desse modo, qual é a área total das 32 placas em metros? Use π como 3,14. Lembrando que ele quer em metros quadrados, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso?
Ah, eu lembro, acabei de fazer. A área do círculo é igual π vezes raio ao quadrado. Ah, o valor do π eu já sei. O π ele pediu para eu usar como 3,14. Agora eu não tenho raio. Como que eu vou descobrir o raio? A placa é circular, o diâmetro que sai de um lado e vai pelo outro e passa pelo centro mede 48 centímetros. E eu quero saber o tamanho do raio. Ah, repararam que o diâmetro é 2 vezes o raio? Lembra disso? Diâmetro é igual a 2 vezes o tamanho do raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Então, só achar o raio agora. Raio é igual. Qual é o tamanho do diâmetro? 48 dividido por 2. Qual é o tamanho do raio? Se você fizer a conta, 48 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Abaixo 8. Se abaixou, tem que resolver. 4 vezes 2, 8. Acabou. Então, é 24 centímetros o raio. 24 centímetros. Belezinha. Agora é só trocar. A área é igual π 3,14 vezes 24 ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14, prioridade, potência. Tem que resolver a potência primeiro. Você vai fazer lá, 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16, subiu 1. 4 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Mais 2 vezes 4, 8. Calma aí, tem alguma coisa errada. 4 vezes 4, eu errei alguma coisa aqui. Só um minutinho. 4 vezes 4, 16, subiu 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1 que subiu, 9. Matei isso aqui, vai com Deus. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Somando tudo, 6. 9 com 8, 17. Fica o 7, sobe 1. 4 com 1, 5. 576. Então a área é igual a 3,14 vezes 576. A área é igual a 576 vezes 3,14. Começa com 4. 4 vezes 6, 24, subiu 2. 4 vezes 7, 28. Com mais 2, 30. Fica o 0, sobe 3. 4 vezes 5, 20. Com mais 3, subiu 23. Ah, terminei o 4. Agora eu coloco um mais em homenagem a ele aqui. Opa, não era para subir a resposta. Coloco mais em homenagem a ele aqui. E começo com 1 agora. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 5, 5. Acabou. Matei isso aqui também. Vai com Deus. 3 vezes 6, 18. Subiu 1. 3 vezes 7, 21. Com mais 1 que subiu, 22. Subiu 2. 3 vezes 5, 15. Com mais 2 que subiu, 15. 16, 17. Soma tudo. Vamos somar tudo? Vamos lá. 4 com mais ninguém, 4. 0 com 6. 0 com 6. 6. 3 com 7, 10. 10 com 8, 18. Ficou 8, sobe 1. 1 com 2, 3. 3 com 5, 8. 8 com 2, 10. Ficou 0, sobe 1. 1 com 7, 8. Não sobe ninguém, 1. Nossa, professor, 180.864. Não, calma. Olha lá. Você tem duas casas depois da vírgula. Então você tem que devolver essas duas casas. Então a área é de 1.808,64 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Ah, mas eu não quero saber de uma placa só. Eu quero saber de 32 placas. Então vou pegar esse valor e vou multiplicar por 32. Vamos lá? 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Fica o 2, sobe 1. 2 vezes 8, 16. Com mais 1 que subiu, 17. Sobe 1. 2 vezes 0, 0. Com mais 1 que subiu, 1. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Matei esse aqui, vai com Deus. 3 vezes 4, 12. Fica o 2, sobe 1. 3 vezes 6, 18. Com mais 1, 19. Fica o 9, sobe 1. 3 vezes 8, 24. Com mais 1, 25. Sobe o 2. 3 vezes 0, 0. Com mais 2, 2.
3 vezes 8, 24. Sobe o 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. Soma tudo. 8, 4. 7 com 9, 16. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Com mais 5, 7. 6 mais 2, 8. 7 mais 3, 7. 5 com mais ninguém, 5. Nossa senhora, 5 milhões, calma. Duas casas depois da vírgula, devolve as duas casas. Então a área das 32 placas será igual a 57.876,48 centímetros quadrados. Cheguei na resposta. Não ainda. Ele quer a resposta em metros. Você vai falar, meu Deus, como que eu vou descobrir quantos metros quadrados? Você vai ter que fazer a conversão de centímetros quadrados para metros quadrados. Só dividir por quantos centímetros quadrados tem 1 metro quadrado. Como que eu vou descobrir isso? Só fazer aqui, ó. 1 metro quadrado é igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros. 100 vezes 100, você pega o número que está aqui e aumenta 2 zeros. 1, 2. Então deu 10 mil centímetros quadrados. Então eu vou dividir por 10 mil centímetros quadrados. Numa divisão, área total. Numa divisão por número 10, 100, 1000, 10 mil e assim por diante, você faz a vírgula andar. Então você copia o número inteiro. 57876,48. Vai dividir por 1000. Quantas casas a vírgula vai andar? 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, a área total é de 5. Onde que eu vou pôr essa resposta? Meu Deus, vou tentar pôr aqui. Área total é igual 5. Não ficou bonito esse 5. 5,7876648 metros quadrados. Mas eu quero só para duas casas depois da vírgula. Eu vou analisar esse número aqui. Se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, eu só corto aqui. Se ele for 5, 6, 7, 8, 9, eu acrescento um aqui além de cortar. Como ele é 7, eu apago todos eles e aumento um aqui. 8 com mais 1, 9. Então, aproximadamente 5,79 metros quadrados. Tranquilo? Fácil, né? Fácil, mas complicado de se realizar. Com calculador é muito mais fácil, tá bom? Vamos analisar aqui, ó. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio, então o raio é metade do diâmetro. Descobrimos o raio. Aí usamos a fórmula π vezes raio ao quadrado. Π vezes 24 ao quadrado dá π vezes 576. O π vale 3,14. Descobrimos a área em centímetro quadrado de cada placa. Se eu fizer 32 vezes a área de cada placa, vai dar aproximadamente 57.876,48 centímetros quadrados. Daí, como eu tenho que fazer a conversão para metros quadrados, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 100 centímetros vezes 100 centímetros. Então, quando eu faço a divisão, eu chego nessa resposta. Tranquilo? Se você gostou das explicações, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, fortaleça o canal, tá bom? Compartilha com seus colegas também. Aqui tem um botão para você clicar e se inscrever. Aqui embaixo vai aparecer para vocês a lista de todas as aulas do quarto bimestre dessa turma. Aqui a aula anterior e logo aqui vai estar a última aula que nós vamos gravar ainda, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.